Olá, o direito penal é sempre um tema que provoca muitas discussões, apaixonadas ou não, mas que sempre está em debate na sociedade. No programa de hoje, nós estamos recebendo o juiz da 2ª Vara Criminal do Fórum de Passo Fundo, o Dr. Orlando Facchini Neto, que é também professor na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo e doutorando. E está lançando o seu 2º livro, que é O Bem Jurídico Penal, 2 visões sobre a legitimidade do direito penal a partir da teoria do bem jurídico. Esse livro acaba de ser lançado pela Livraria do Advogado. Dr. Facchini, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço, Rogério, agradeço a oportunidade. É sempre bom poder comunicar questões jurídicas para as pessoas e quanto mais o debate jurídico se aprofunda no seio da sociedade, certamente mais bem aparelhados estaremos todos para as grandes discussões. Uma das discussões que o senhor faz e trabalha aqui no livro é a proteção de que tipo de assunto deve ser regulado pelo direito penal. É verdade. O mundo de hoje, o século XXI, tem proporcionado diversas situações que não aconteciam, mormente no caso brasileiro, na década de 40, quando o Código Penal foi elaborado. A gente poderia falar das questões de ordem ambiental, o próprio desenvolvimento do sistema econômico, a defesa do patrimônio público. E o fato é que a gente verifica que o direito penal pátrio, o direito penal brasileiro tem voltado as suas baterias, no geral, para aquelas infrações penais que tinham repercussão àquela época. Quer dizer, o patrimônio individual ainda é seguramente o grande centro em que gravita o nosso sistema, o aparato da justiça criminal como um todo. Eu proponho, e venho propondo a partir de outros trabalhos, mas nesse livro sobretudo, que a gente passe a buscar na nossa ordem constitucional, que é mais recente, democrática, de 1988, as razões e a fundamentação do sistema criminal. Isso vai significar, seguramente, que determinadas condutas não mais devam ser punidas, quer dizer, a proposta não é uma proposta criminalizante, muito ao contrário disso, é uma proposta de flexibilização do direito penal para certos interesses que não mereceriam tutela penal, sobretudo aqueles que dizem respeito a opções individuais das pessoas, mas que também passe a abarcar os denominados bens jurídicos coletivos, quer dizer, aqueles interesses que pertencem à comunidade como um todo, e aí se poderiam enumerar diversas questões e diversos aspectos. Quando o senhor fala em flexibilização do direito penal, o senhor se refere exatamente ao quê? O que poderia ser flexibilizado? Olha, eu lhe diria que a própria proteção do patrimônio individual poderia merecer uma maior atenção da própria intencionalidade da vítima. Em determinadas circunstâncias, isso eu percebo na minha atividade de magistrado, a própria vítima não tem mais interesse que o processo siga adiante e, todavia, isso não se situa na esfera da sua disponibilidade. Uma outra questão que sobressalta é a que diz respeito, por exemplo, à incriminação, mal ou bem, no caso atual brasileiro, a incriminação do porte de droga para consumo. Quer dizer, isso é algo que não afeta a rigor interesses de terceiros e que é uma opção individual, uma má opção individual, provavelmente, porque o indivíduo se prejudica e causa danos à sua saúde, mas que não deveria receber uma resposta penal do Estado. Doutor Orlando, tem também a questão do aborto, né? A opção pela punição ou não do aborto. A questão do aborto é crucial e eu procuro enfrentá-la no livro, porque se afirma que é a Constituição que vai estabelecer as ordens de incriminação, quais os assuntos que devem ser incriminados, certamente a vida não escapa disso, é o interesse jurídico mais relevante de todos. E, portanto, isso enseja a necessidade de se responder em que medida a vida ou o direito à vida do feto, que é um direito em potência, mas é um direito inequívoco, há de ser protegido. Isso deve ser conjugado com a liberdade da mulher. A gente tem alguns sistemas pelo mundo, e eu procurei trabalhar no texto que compõe esse trabalho, esse é um trabalho em conjunto com um colega meu de Portugal, eu procurei trabalhar algumas situações, sobretudo em países que têm uma legislação muito próxima à nossa, Portugal, Alemanha e Espanha. E cada um a seu modo, de forma similar, entretanto, permitem que, durante um certo período de gestação, quer dizer, em Portugal até a 10ª semana, na Alemanha também, na Espanha até a 14ª semana, a mulher possa realizar a interrupção da gravidez conforme a sua opção
pessoal, sem responder criminalmente por isso. A gente está longe de uma discussão como essa no Brasil, em que apenas a partir de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, se passou a permitir algo que nesses países europeus é garantido há bastante tempo, que é a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia. Quer dizer, isso gera problemas. As mulheres realizam abortos em lugares insalubres e a vida que se busca proteger com a incriminação do aborto acaba sendo prejudicada. A proteção se enfraquece, porquanto essas mulheres acabam ingressando no sistema de saúde e colocam a sua própria vida em risco depois do aborto realizado. Quer dizer, uma situação trágica, poucas mulheres são punidas, felizmente, a bem da verdade, porque a gente sabe que isso tem um corte, inclusive em termos de classe social, poucas mulheres ingressam no sistema criminal e é uma legislação que acaba cumprindo um papel meramente simbólico. E o direito penal não deve servir a isso. Ele deve proteger bens jurídicos e não proteger certos dogmas ou certos símbolos da sociedade. Pois é, e esse é um tema extremamente delicado, porque envolve a questão religiosa e sempre é um debate muito acirrado, né? E é justamente por isso que quando se apregoa a necessidade de fixação de um prazo em favor da mulher para realizar o aborto em certas circunstâncias, a interrupção da gravidez, isso jamais há de significar que aquelas pessoas que tenham opções religiosas distintas devam fazer abortos. Muito pelo contrário, a pergunta é sempre muito mal colocada. Se o indivíduo é ou não contrário ao aborto. Todos somos contrários ao aborto e eu também sou. Todavia, a questão é, há de se punir, há de se prender a mulher que realiza essa opção? Em outras palavras, e simplificando, o que se buscaria é garantir àquelas mulheres que têm uma compreensão religiosa distinta a mesma opção de seguir ou não com a gravidez que as demais têm. Quer dizer, segundo certas opções religiosas, algumas pessoas jamais realizarão abortos, mesmo nos casos em que a legislação permite. Caso de estupro e de risco de morte para a gestante. A mulher opta e segue com a gravidez até o fim. Esse é um direito que lhe assiste. Agora, há outras que pensam diferente. E um direito penal forjado em democracia deve tratar ambas de maneira equivalente. Em Portugal, e isso acontece também na Espanha, o prazo para a realização do aborto, que como já referi, varia entre 10 e 14 semanas, 10 semanas em Portugal, 14 na Espanha, só se realiza a interrupção da gravidez com mais duas ponderações. A primeira é a seguinte: isso deve ser realizado num hospital que pertence ao sistema de saúde. E segundo, antecede a interrupção da gravidez necessariamente uma consulta em que a gestante é informada a respeito de várias coisas. Primeiro, dos riscos, até para futuras situações em que ela venha a engravidar. Também dos consectários, dos riscos em termos psicológicos, porque a mulher se abala quando realiza o aborto. Isso não é uma escolha que se faça com um sorriso na boca. E em terceiro, também a partir de algumas medidas que podem envolver até mesmo a entrega do filho à adoção, preservando-se a vida. O que eu quero dizer é, encarando-se a sério um problema como esse, é muito provável que o número de abortos imensos hoje realizados na clandestinidade talvez diminuam, porquanto as mulheres serão orientadas e não se tornarão... veja, Rogério, no limite o que se deve dizer é o direito penal é algo muito sério que enseja consequências muito sérias e que, portanto, ele deve estar reservado para aquelas pessoas que praticam ofensas sérias aos direitos de outros. E não me parece que o drama da interrupção da gravidez deva pertencer ao âmbito do direito penal, até um período. Naturalmente, depois que o feto já adquire aquilo que nos Estados Unidos se chama de uma espécie de conformação humana, o que não sucede até o terceiro mês de gravidez, pelo menos assim se decidiu no leading case americano, quer dizer, no caso símbolo americano, que até aí se dê prevalência à intimidade, a essa escolha feminina. Quando o senhor fez a referência, né, de que muitas pessoas correm risco, né, isso também significa que nós temos por trás disso um grande mercado, né, que movimenta valores significativos e que tem o seu interesse, que essa discussão também não avance. Né? Sim, não tenha dúvida. Na verdade, em qualquer questão em termos de direito penal não pode ser encarada com ingenuidade. Há diversos grupos que acabam tendo interesse, inclusive nessa manutenção simbólica.
como lhe falei, sou juiz criminal há praticamente desde o ano 2001, quer dizer, há 12 anos praticamente, e vi pouquíssimos casos de aborto no sistema criminal, porque é uma legislação que efetivamente não se aplica. Ela cumpre um papel simbólico, um papel de tranquilização de certas consciências. E talvez a gente está vivendo um momento, hoje tivemos dificuldade nós dois para chegarmos aqui, por quanto as pessoas estão na rua se manifestando a propósito de diversos interesses. Eu lhe diria que a questão de aborto tem muito a ver com uma questão de gênero, e que é crucial discutir-se. Quer dizer, a vida há de ser protegida, e eu menciono isso no texto, trato de outras coisas também, mas ela não pode ter um nível de proteção que recaia ou que sobrecarregue a mulher, justamente ela que acaba arcando com aquilo que para ela, segundo uma compreensão que é própria, podem ser as agruras da gravidez. A mulher pode simplesmente ter uma opção de vida diferente. Nessa pluralidade de interesses que uma ordem constitucional democrática deve atender, está também o interesse pela liberdade da mulher. Bom, no programa dessa semana nós estamos conversando com o Dr. Orlando Fassini Neto, juiz de direito em Passo Fundo. A gente agora vai ao intervalo comercial e voltamos tratando de outros assuntos. Em seguida, nós estamos de volta aqui na UPF TV. Até já. Voltamos com o programa Direitos aqui na UPF TV, nesta semana, conversando com o juiz Orlando Fassini Neto, que também é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. O senhor fez referência no bloco anterior, doutor Orlando, que o senhor atua há 18 anos. 12 anos. 12 anos, desculpa, né? 18 já era um pouquinho mais, né? Na vara penal. Houve também uma evolução do crime nesse período? Qual é o perfil que a gente tem mais hoje? Olha, a jurisdição criminal é aquilo que nos coloca mais cotidianamente diante de uma espécie de miséria humana. Para quem atua no crime, eu costumo dizer que o fórum, numa certa perspectiva, acaba sendo um hospital de almas. Assim. Alguma coisa mudou, sobretudo o avanço de uma espécie de criminalidade no âmbito do tráfico de drogas. Eu percebo nitidamente que houve um aumento disso. Eu tenho notado com alguma apreensão que o número de crimes sexuais também se ampliou em demasia, mas o nosso sistema criminal ele ainda é um tanto quanto seletivo. Quer dizer, sobretudo na órbita da justiça estadual, onde eu sou magistrado, verifica-se que há um público que ainda não ingressou no sistema criminal e que diz respeito basicamente àquelas infrações que são praticadas pelas classes sociais mais elevadas. A gente tem visto algumas situações de crimes tributários ou mesmo de corrupção praticado por um certo nível do escalão político e que é efetivamente muito difícil, primeiro, a apuração policial, segundo, levar o processo avante, que isso muitas vezes depende não só da nossa burocracia em termos de poder judiciário, mas de uma espécie de pluralidade de mecanismos que deixam o correr do processo nas mãos do interesse do réu, e isso é uma questão muito problemática. E, por fim, fazer a sentença ser executada, quer dizer, é sempre muito mais trabalhoso lidarmos com isso. Nitidamente... Agora, é esse aí mesmo que gera daí uma sensação de impunidade. Sim, eu acho que essa sensação de impunidade tão falada no Brasil, ela se verifica em certos setores. A rigor, uma boa parte dos crimes patrimoniais ingressam no sistema. Com relação ao tráfico de drogas, eu lhe diria a mesma coisa. Aqueles crimes que geram maior apreensão e que colocam a sociedade no geral como uma espécie de entristecimento, são aqueles praticados por pessoas públicas ou com uma certa notoriedade ou com alguma expressão política e econômica e que o tempo passa e a gente vê que nada acontece. Isso efetivamente causa uma espécie de dissabor e que desanima. É muito ruim quando isso acontece, porque isso flexibiliza a nossa confiança normativa. Uma sociedade, para funcionar bem, as pessoas devem confiar em que as regras sejam seguidas. Sem isso, a convivência social é muito
dificultada. E isso se abala na medida em que vemos infrações, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo há algum tempo, em que um diretor de jornal ele praticou um crime pelas costas, atirou na nuca de uma ex-namorada, diretor do Estado de São Paulo, Pimenta Neves, etc., e levou-se uma brutalidade de tempo para que a sanção penal se efetivasse. Ninguém defende, ninguém há de defender que o indivíduo deva ficar preso por toda a sua vida, embora países muito desenvolvidos tenham penas muito mais altas do que as que vemos no Brasil. Mas essa é outra discussão. O fato é que já nos contentaríamos de ver a lei ser aplicada para um sujeito como esse, tanto como ela é aplicada para aquele indivíduo mais humilde e que delinque e que vai às barras do tribunal. Entretanto, é muito mais difícil que a legislação se efetive num caso do que no outro, e esse é um problema que precisamos resolver. Quer dizer, o direito penal precisa simplesmente tratar as pessoas com igualdade. Isso é a questão não só constitucional, como eu lhe diria mais, é uma questão moral e que o Brasil precisa enfrentar de uma vez por todas. Bom, doutor Orlando, nessa reforma, tão falada reforma do Código Penal, viria essa igualdade? Eu tenho a impressão que os problemas que enfrentamos são menos do direito penal e mais, digamos assim, instrumentais. Por exemplo, discute-se hoje no Brasil, e felizmente parece ser um anseio da comunidade que vem protestando nas ruas, a questão do cerceamento, de um certo impedimento na atividade investigatória realizada pelo Ministério Público. PEC 37. O caso da PEC 37. O Ministério Público, na minha opinião, deveria realizar atividade de investigação seletivamente, ou seja, caberia ao Ministério Público, inclusive, escolher os fatos que vai investigar. Porque eu tenho confiança no Ministério Público brasileiro e tenho certeza de que, assim o fazendo, justamente aludiria àqueles casos que a polícia, por duas razões. Primeiro, deficiência de instrumental. E segundo, ausências de garantias. Os delegados de polícia não ostentam as mesmas garantias que juízes e promotores, acabariam tendo dificuldade de apurar. Por exemplo, aqueles casos que envolvam políticos de expressão, aqueles casos que envolvam pessoas com uma condição econômica de envergadura. Ninguém quer um Ministério Público para investigar furto ou para investigar crimes de roubo. Esses crimes, que são chamados street crimes, quer dizer, crimes de rua, eles são, mal ou bem, eles chegam no sistema a partir da atuação policial. O Ministério Público precisa destinar suas atividades para investigar uma espécie de elite político-econômica que tem ficado fora do sistema. Naturalmente que essas elites têm muito mais condições de se protegerem e de levarem ao parlamento uma espécie de tutela dos seus interesses. E a PEC 37 nasce com essa perspectiva, ou seja, de enfraquecer o Ministério Público, porque aí vai ficar muito mais difícil mudarmos um panorama de um sistema criminal que desde sempre acabou tendo um corte social que, como eu referia antes, precisa ser alterado. E nessa discussão toda ficam duas, né, uma disputa de corporações, né? O Ministério Público de um lado, a polícia do outro, e quem realmente seria investigado vai passando pelo meio, né? Eu acho que é uma briga de corporações pela metade, porque, de certo modo, eu tenho percebido no que acompanho esse assunto, que os delegados de polícia, sim, apresentam-se como mais favoráveis à PEC 37, é um interesse corporativo que não diz respeito efetivamente com essa proteção de uma delinquência, aspas, de colarinho branco. Não é essa, naturalmente, a perspectiva dos delegados. Há muitos delegados, a grande maioria ou a imensa maioria são delegados corretos e que exercem bem o seu trabalho, mas os investigadores de polícia ou os escalões não primeiro escalão da Polícia Civil, eles também são, e da Polícia Federal, eles também me parecem contrários à PEC 37. Talvez os delegados de polícia estejam caminhando o mau caminho, usando de um pleonasmo, de uma redundância, caminhando o mau caminho para buscarem uma pretensão que é sim legítima, no sentido de aumentarem as suas garantias. É muito problemático verificar-se em alguns lugares que quando a atividade policial alcança determinado figurão, o delegado de polícia é removido para uma cidade que fica a 300 quilômetros para pior de onde ele está, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que os delegados deveriam entender que a melhor maneira de obter, ou que a maneira de obterem essas garantias constitucionais que os juízes e promotores temos,
não diz respeito a ser favorável à PEC 37, que a briga se situa num outro plano, numa outra perspectiva, pelo menos é o que eu penso a esse respeito. Bom, a gente está vivendo, né, no Brasil uma situação que até bem poucos dias não se imaginava, e também é bem verdade que não se sabe ainda onde vai terminar, mas o país está sendo literalmente chacoalhado, né? E isso é interessante porque já houve algumas decisões judiciais, porquanto em alguns municípios ou em algumas localidades foi postulado que não se interrompessem determinadas vias, etc. Claro que isso é uma questão muito mais de estudo sociológico ou mesmo político, não é efetivamente a minha área. O que eu tenho postulado, inclusive faço alguma referência a isso no livro e tenho pensado muito a respeito, é que essas manifestações, sejam as privadas, manifestações no âmbito particular, que já aconteceram no Brasil. Eu me lembro há muito tempo atrás que um diretor de teatro no Rio de Janeiro, Gerald Thomas, acabou protestando contra vaias do seu público a partir de gestos obscenos. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Como esses protestos coletivos, eles não devem efetivamente alcançar o sistema penal, a não ser naquilo que extrapole um limite que já deve ser um limite flexível, porque os protestos pressupõem, de alguma maneira, uma espécie de transgressão. Isso faz parte do jogo. Agora, imaginar que se pode interditar manifestações individuais ou coletivas a partir do direito é o antidireito, efetivamente. É muito bom que as pessoas, isso é saudável para a democracia, que as pessoas se manifestem e que postulem aí as suas pretensões, e os políticos, de alguma maneira, vão ter que saber coagular isso a partir de propostas a serem discutidas lá adiante. Então, eu acho que é saudável esse momento. Eu não sei mesmo aonde nós vamos chegar com isso tudo, mas provavelmente será um lugar melhor do que aquele em que nos encontrávamos antes disso tudo acontecer. Ou seja, é ouvir também esse movimento todo, né, que vem das ruas, né? Principalmente a classe política. Claro, né, eu costumo dizer, a gente tem procurado estudar algumas coisas em termos de teoria do direito, que se a teoria do direito se desgarra muito, se a aplicação do direito fica muito descolada daquilo que as pessoas que não são da área jurídica pensam, a teoria está com algum problema. E, fazendo uma metáfora a partir disso, eu lhe diria a mesma coisa. Quando a sociedade não se vê mais representada pelos políticos que tem, há um problema no nível da discussão política. Então, é necessário que essas pessoas que dedicam a sua vida a representar outras procurem ouvir os anseios daqueles que dizem representar, porque esse descolamento não é bom. Isso é necessário que surjam novas pretensões, é necessário que novas discussões surjam para que a democracia brasileira se revitalize. Eu tenho a impressão que é um pouco isso. A gente passa por um momento de revitalização democrática depois de um período, e isso é eloquente, um período de 25 anos já de vigência da nossa Constituição. Quer dizer, um período de estabilidade, após, sobretudo, a questão do impeachment do Fernando Collor de Mello. Ali, né? Mas a partir daí a gente vive numa estabilidade, mas estabilidade demais também não é bom. Quer dizer, de vez em quando são importantes essas ondas, esses espasmos para que a gente acorde, né? E eu acho que nesse sentido tudo que temos visto aí é saudável e é positivo. No programa de hoje nós recebemos o juiz Orlando Facini Neto, juiz da 2ª Vara Criminal, aqui no Fórum de Passo Fundo. Doutor Orlando, parabéns pelo lançamento do livro, obrigado pela presença, pela oportunidade de a gente poder conversar aqui na UPF TV. Eu agradeço e espero voltar. Obrigado. Com certeza. Na semana que vem a gente vai estar de volta tratando um outro tema. Obrigado também pela sua audiência e até lá.